1 Timóteo, capítulo 4. E vai falar aqui de apostatar-se da fé, que é o que o texto vai nos dizer. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então o apóstolo Paulo, ele escrevendo aqui para Timóteo, ele dá um grande alerta: apostatar-se da fé, voltar para trás, abandonar. É isso que significa apostatar-se. Nos últimos tempos. Nós estamos nos últimos tempos. Quando começam os últimos tempos? No nascimento de Cristo. Quando Cristo nasceu, começou a cronologia do fim dos tempos. Por isso que se fala fim dos tempos. Isso numa linguagem escatológica para os irmãos aprenderem. Então o apóstolo, ele está ensinando que vão vir falsos profetas, vão vir falsas profecias dentro da igreja. O diabo vai fazer de tudo, está fazendo de tudo para brecar a igreja. E nós temos que estar firmados na palavra. A Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Deus. Os dois têm que andar de mão dada. Tem que haver um equilíbrio. Nem muito santo, nem muita letra. Tem que ser pelo menos 50% de cada um, para que o inimigo não venha enganar. Então, quando alguém estiver num púlpito pregando, se você for espiritual, João 10, versículo 4, as verdadeiras ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e de maneira nenhuma, se vier outro pastor, ou seja, uma pessoa que quer falar no nome de Deus, que não é usado por Deus, não foi mandado por Deus, mas ousa falar em nome de Deus. A igreja tem que estar no Espírito, irmãos. Por isso que é bom a santificação. Por isso que é bom o conhecimento, é bom a leitura. Tem que ler, irmãos. Tem que buscar. Tem que pôr o joelho no chão. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Temor não é ter medo. Temor significa respeito. Respeitar a Deus. Porque Deus não engana ninguém. Você tem um professor que está ao seu lado. Chama-se Espírito Santo. E ele não engana ninguém, irmãos. Se nós buscarmos, se nós nos dedicarmos, Deus não nos deixa enganado e nem confundido. Então ele está dizendo aqui, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É o que mais está tendo dentro da igreja. Hoje é anjo para cá, é anjo para lá. O anjo está tomando mais importância do que o próprio Deus. Infelizmente, irmãos. Pega o anjo aí, agarra o anjo ali. Isso não é de Deus, irmãos. Usam Jacó, lá no vale de Jaboque, quando ele briga com
Cristo, que aquele anjo ali, no sentido do texto, é o próprio Jesus Cristo. Só que muita gente esquece que Jacó enganou o seu irmão. Verdade. Muita gente se esquece que Jacó estava corrido com medo de morrer. Ele foi abençoado, foi morar com o sogro dele, mas faltava alguma coisa. Ele não estava completo ainda. Faltava uma coisa para Jacó ainda: fazer as pazes com o irmão dele. Por isso que quando ele vai lá para o vale, ele briga com o anjo. E ele não solta o anjo. Por quê? Porque ele queria ter paz com o irmão deles. A Bíblia diz: se possível, tende paz com todos. Somos irmãos na fé. Tem que haver paz entre nós, tem que haver harmonia entre nós. Aqui ninguém é maior e ninguém é menor. Essa briga que houve, porque ele queria uma resposta de Deus. Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. O que ele queria? Qual era a bênção que ele queria ali? Casa? Não. Perdão. Casamento? Não. Perdão. Ele queria perdão, porque ele era enganador. Aí Deus muda o nome dele para quê? Israel. Israel, entendeu? Deus mudou a sorte de Jacó. De enganador, ele passou a ser Israel. Quando ele se encontra com o irmão, tanto é verdade, para você ver como Jacó usou de malandragem, ele sai com o povo, ele pega o povo e divide em duas partes. O primeiro ele fala: vocês vão na frente, porque se meu irmão pegar, mata vocês primeiro, dá tempo de eu fugir. Olha só a maldade no coração dele. Ele dividiu em dois povos as pessoas que andavam com ele. Ó, primeiro vocês vão na frente. Se caso meu irmão alcançar, pega vocês primeiro, mata vocês, dá tempo de nós fugir. Mas Deus é tão misericordioso que não deixou isso acontecer. Aí quando os dois irmãos se encontram, ele pensando que o irmão dele ia matar ele, porque ele enganou o irmão por causa da primogenitura, ele se abraça. E o desfecho ali foi feito. Misericórdia de Deus. Por isso ele honrou o nome Israel até morrer. Vocês vão entender o recado? Quando a gente honra a Deus, Deus nos honra. Quando a gente é fiel a Deus, Ele permanece fiel a nós. Isso é verdade. Por isso que temos que orar um pelo outro. O irmão está fraco, Paulo vai dizer: quando eu estava fraco, aí eu estava forte. E quando eu estava forte, eu estava fraco. Verdade. É orar um pelos outros, irmãos. O inimigo é sujo, como se levantou, como o irmão falou domingo. Já falei para ele: irmão, fique em paz. Fique em paz. Humildade. A humildade, ela precede a honra. Então ele vai dizer aqui, no 3. Proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Falar coisa na igreja, trazer coisa para a igreja, doutrina que Deus não mandou, ensinamento que não compartilha com a Bíblia Sagrada. Irmão, tudo que sair da minha e da sua boca, aprenda isso, tem que estar pautado na Bíblia. Palavra, não é o que a igreja acha. A Bíblia, ela não é um livro de achismo. Deu para entender? Ela é palavra. Se Deus é fiel, a sua palavra permanece fiel. É o que a Bíblia é e não o que a igreja acha. Porque a igreja, ela é dirigida por homens. E homens erram. Mas Deus não. E a sua palavra não erra. Ele fala: porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é
Santificado. Como é que se santifica? Pela palavra de Deus, E pela oração, pelo jejum, pela obediência, andar certo na presença de Deus, dar bom testemunho da palavra de Deus, ser fiel nos contratos, ser fiel na palavra. Deu a palavra, cumpra a palavra. Dá satisfação para a pessoa se você não pode ir. Deu para entender? Não tem tudo, dá uma parte, mas dá satisfação para a pessoa. Não usar de malandragem com ninguém. Ser fiel. Porque assim Deus nos abençoa. Eu passei por um processo domingo, eu vendi 5 televisões para um rapaz. Ele queria 5 para levar para o motel dele. Falou, quanto é que você me faz uma pela outra? Eu falei, meu, dá para te fazer 70, uma pela outra. Não, pago 50. Falei, só que eu não dou garantia. Testei todas. Ele levou. Quando eu pesquisei, ele me traz 2. Falou, essas 2 aqui não servem mais. Você não testou na hora? Você não levou a televisão? Você tem como ser me arrumar? Eu falei, vou tentar te arrumar. Mas daqui a pouco o cara me liga aqui todo nervoso. Você conseguiu arrumar? Eu falei, não consegui. Quando foi domingo lá, ele foi lá no meu salão. Minha televisão tá aí? Tá. Catou as 2 televisões, foi lá na parede e tacou no chão. Eu não posso fazer nada, irmãos. Pode deixar aberto. Minha palavra foi dada. Eu falei, meu, quando eu te vendi, o que eu falei pra você? Não dou garantia. Já te fiz barato. E jogou as 2 no chão e quebrou. Eu fiquei chateado. Eu falei, meu, é sua, você faz o que você quiser. Meu técnico ia olhar, só que infelizmente roubaram o carro do meu técnico domingo também. Entendeu? Então não deu para ele olhar. Falei, filho, se você quiser mais para frente vir buscar 2, eu te dou de graça, não tem problema. Então, irmão, é perder, mas perder com sabedoria. Servir a Deus não é só ganhar, irmão. Tem perdas. Aprenda isso. A igreja pegou uma mania de falar, é só vitória. Não é, irmão. Não é só vitória, não. Existem derrotas, existem percas. Ah, mas quer dizer que eu estou na igreja, então eu sou um derrotado? Não, não é isso que eu quero dizer. É saber perder. Nem tudo que você quer, Deus vai te dar. Nem tudo que você almejar, você vai conseguir. Minha esposa foi assaltada outro dia no salão dela, quando estava lá embaixo. Ela ganhou ou perdeu? Ela perdeu. Levaram o instrumento dela. Mas ela ganhou no quê? Está viva. Deus poupou a vida dela. O perder, isso aqui, ó, o material. Deu para entender o que eu quis dizer? É isso aqui. Nem tudo que você quer, Deus vai te dar. Nem tudo que eu almejo, Deus tem obrigação de me dar. Às vezes você faz planos e Deus não concretiza os seus planos. Porque às vezes os seus planos não estão nos planos de Deus. Por isso que ele disse, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Porque assim como o céu está acima da terra, assim são os meus pensamentos. Às vezes Deus não te dá, porque sabe que se te dá, você tomba. É verdade. Deu para entender? Então, qual é a maior vitória do crente, irmãos? Salvação. Salvação. Essa é a maior vitória que você vai ter. Salvação. O seu nome escrito no livro da vida. O resto, irmão, o Senhor acrescenta, estando na vontade dele. Então ele diz assim, propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Observou? Você que é ministro, ser fiel na palavra, pregar a verdade. Paulo diz assim, pregue a verdade, mesmo que isso te custe um dano. Não é ofender pessoas. Não é usar o púlpito para jogar indireta para ninguém. É pregar a verdade. E a verdade incomoda. É verdade. Isso é isso. Muitas pessoas se sentem ofendidas com a verdade. Infelizmente. Jesus foi perseguido por pregar a verdade. Ele foi para a cruz por pregar a verdade. Ele morreu por pregar a verdade. É isso que nós temos que acreditar, irmãos.
que a nossa luta não é em vão. E Deus está conosco até o fim dos tempos. Ele diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, amor. Os irmãos, foi feito um pedido na igreja. Os irmãos abriram o coração. Erramos, talvez em não ter comunicado. Até eu errei também, por estar ensinando os irmãos. Mas fica aqui também o meu pedido de desculpa também. Porque o coração falou mais alto, a situação do irmão falou mais alto. Amém? Mas mesmo assim, existe um líder. E se presta conta para esse líder. O líder tem que ser respeitado. Amém? Porque cada um, a Bíblia diz que vai dar conta do seu evangelho. Né? Ele diz aqui: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e daqui a... O exercício está dizendo que é para você não fazer exercício não, viu, irmão? Já vi igreja pregar isso aqui, usar esse texto aqui, viu? Para pouco aproveita. Quando você quer fazer exercício para se aparecer, para se mostrar. Deu para entender? É isso que ele está falando. Eu já ouvi uma pessoa parar de praticar exercício porque lê essa palavra. É erradíssimo. Paulo não está pedindo para ninguém parar aqui. O exercício é bom para o corpo. Aqui não é o templo do Espírito Santo. Tem que estar saudável. Eu não estou gordinho. Se eu caminhar, eu emagreço. Se eu fizer exercício, é bom para a saúde, é bom para o cérebro, é bom para o sangue, é bom para o coração, é bom para as varizes. Porém, se você está numa igreja e a igreja, infelizmente, é contra, respeite, por amor a Deus. Deu para entender? Mesmo que a igreja, eu não entendo assim, eu não vejo assim, mas você está numa igreja. E se a igreja entende que o exercício é pecado, vamos falar assim, é errado, Tem que obedecer. por amor a Deus você obedece. Então procure uma igreja onde você se adequar. Deu para entender? É isso. Mas Paulo não está proibindo ninguém aqui de fazer exercício, não. Interessante, né? Eu já vi muita gente pregar isso aqui. Não é, irmão. O exercício, ele fala, para pouco aproveita. Isso quando você vai para a vanglória, quando você corre atrás de dinheiro, só de fama. O atleta, o bom atleta, tem que se preparar. Ele vai ganhar uma medalha, às vezes ele vai representar o país dele. É pecado? Não, não é pecado. Não é pecado. Agora depende do que está no coração dele. A nossa medalha qual que é? Incorruptível. Essa medalha ela é corruptível. Se o seu coração estiver nela. Jesus falou que muitos por amor ao dinheiro se desviaram do caminho de Deus. Então tem que tomar cuidado. Porque Satanás, quando foi tentar Jesus, qual foi o que ele prometeu ou ofereceu para Jesus? Primeiro foi para Jesus. Se você me adorar, De joelho, eu te darei todos esses reinos, poder, cobiça. Deu para entender? Jesus falou o que para ele? Afasta Faça de de mim. mim, porque adorar somente é um Deus. Adorará somente a Um Deus. Só Deus é digno de ser adorado. Só Jesus é digno de ser adorado. Só o Espírito Santo é digno de ser adorado. Só tem 3 pessoas, irmão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O resto é invenção da igreja. Maria, Pedro, Paulo, Abraão, Isaac, Jacó, Buda, Maomé, nenhum deles, respeitando cada um na sua religião. Para nós cristãos, nós que aceitamos o Evangelho de Cristo, só tem 3 pessoas dignas de ser adoradas. Amém? Para nós cristãos. A Bíblia é o nosso livro de regra e fé. Não podemos fugir disso. Respeitamos os outros, mas não concordamos. Amém? Amém. Ô irmão, você sabe quantos anos tem a Bíblia? Que ontem completou mais um ano, né? A Bíblia, irmão, não dá para falar com exatidão. Não dá para, porque a Torá, só a Torá aí tem mais de 3 mil anos. Não dá para falar com exatidão.
O Novo Testamento, mais ou menos uns 1800 anos por aí. Mas o Velho Testamento é mais antigo. Então, com exatidão, ninguém dá para falar. Quem falar com exatidão está mentindo. Entre os dois aí, vamos colocar uns 3.000, 4.000 anos. Por aí. Mas exatidão não dá para dar. Diz assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente Dos dos fiéis. Oh, glória, aleluia. Principalmente dos fiéis. É fiel a Deus? Amém. Então a palavra é fiel a você. Se você é fiel a Deus, a palavra é fiel a você. Por isso que nós lutamos, por isso que nós suportamos, por isso que nós não nos entregamos, por isso que nós choramos, porque sentimos as dores de parto quando estamos na presença de Deus. Quando o Evangelho ele é massacrado, quando a igreja não prega a verdade, quando não vive a verdade. O apóstolo Paulo fala que ele sentia as dores de parto por causa do Evangelho, quando a igreja não estava vivendo a palavra. Esse sentimento, irmão, poucos crentes têm hoje. Poucos crentes têm esse sentimento. Os crentes de hoje, tanto faz pregar a verdade ou não pregar, dá no mesmo. Não pode, irmãos. Não pode. A palavra de Deus ela tem que ser preservada. Nós somos homens de Deus e mulheres de Deus. E temos que preservar a verdade de Deus. Temos que sentir quando a igreja está sendo perseguida, quando a igreja está sendo massacrada, quando os falsos profetas se introduzem dentro da igreja, as heresias, as falsas doutrinas. Temos que sentir. Porque imagine você ir no médico e o médico fala para você, qual o seu problema? Aí eu estou com uma dor aqui no corpo, toma uma cibalena. Toma um Doril. Aí você chega em casa, toma, não resolve o seu problema. Imagine você sair de decepcionado e ficar decepcionado com aquele médico. Poxa, levantei 5 horas da manhã, fiquei na fila, mal olhou na minha cara, só perguntou o que eu tinha, passou um remédio e a dor continua. Imagine a decepção. Imagine Deus, irmãos, olhando para a igreja e vendo a igreja do jeito que ela está hoje. Mais materialista do que tudo. Só se prega material, não se prega espiritual na igreja. Os crentes de hoje são movidos por bênção. Se Deus não fizer um milagre, Deus não está na igreja. Se Ele não abrir uma porta de emprego, não é porque Deus não falou. Se não curar ninguém, é porque o culto não é uma bênção. Verdade. Se não tirar ninguém das drogas, é porque Deus não está no meio do povo, irmãos. Deus não se resume a isso. Deus não se resume a isso. E nós não podemos servir a Deus pelo que Ele nos dá. Nós temos que servir a Deus pelo que Ele é. Glória a Deus. Pelo que Ele é. Se Ele me der, deu. Se Ele não me der, glória a Deus do mesmo jeito. Verdade. Tem dia no meu salão de domingo que Deus escancara as portas. Tem dia que eu vim para casa com o bolso vazio. Glória a Deus do mesmo jeito quando não entra nada. E a Bíblia diz que nem todo dia o sol nasce. Nem todo dia chove. Nem todo dia faz frio. E a Bíblia diz que o sol nasce para os justos e os injustos. Para você ver como Deus é tão misericordioso. Ele abençoa todo mundo. Todo mundo. Mas Ele tem uma regra. E nem todo mundo quer seguir essa regra. Amém? Amém. Mas nós somos servos do Senhor. Ele diz assim: ninguém despreze, ele está dando um conselho para Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, olha só, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Palavra, né? Será que nós se encaixamos aqui, irmão?
Será que nós podemos bater no peito e dizer, eu me encaixo aqui? É, Deus. Será, irmãos? Interessante, né? Será que nós nos encaixamos dentro dessa palavra? Não somos 100%, irmãos. Mas se nós dermos o melhor, o pouquinho que nós se encaixar aqui dentro, o Senhor se agrada. Glória a Deus. Glória a Deus. O pouquinho que nós lutarmos, o pouquinho que nós tentarmos fazer o melhor para Deus, não é o tamanho que importa, é a pureza. Se tiverdes fé, olha só o que a Bíblia diz, do tamanho de um grão de mostarda. Por que Pedro, foi Pedro, se eu não estiver errado, disse, se tiverdes fé, por que grão de mostarda? Alguém sabe? É a menor das sementes, né? Que é a segunda menor semente do mundo. Já tem uma primeira, que eu esqueço o nome dela. Mas é a maior árvore que existe. O que isso quer dizer? Que não é o tamanho da fé. Não é o tamanho da fé que conta. Mas é a fé verdadeira. A fé genuína para Deus. Uns têm fé para mover montanhas. Outro não tem fé para mover montanhas. Mas ele acredita do mesmo jeito. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele dá uma medida de fé para cada um. Por isso que tem irmão que ele pode dizer assim, olha, em nome de Jesus, eu creio que amanhã você está curado. E ele está curado. Já tem outros irmãos que dizem, ó irmão, eu creio na tua cura. Viu a diferença? É porque é menos fé? Não. É o grau de fé que o Espírito Santo dá. Amém? E Intimidade. pedir para Deus aumentar a nossa fé. Exatamente. Pedir para Deus, Senhor, Aumenta a minha fé. lembra quando aqueles apóstolos foram expulsar o demônio e eles não conseguiram? Qual foi a resposta de Jesus para eles? Homens de pequena fé. Até quando estarei com vocês? Até quando? Entendeu? É pedir fé para o Senhor. Você tem fé em Deus. Você acredita em Deus. Mas Deus sabe o tamanho da sua fé. Até onde ela vai. Tem irmão que é fervoroso. Tem irmão que é menos fervoroso. Tem mulher que ora 3, 4 horas. Eu, se eu orar 10 minutos, eu durmo. Mas tem irmã que põe o joelhinho no chão ali, querido. Se você não aguentar, você levanta. E ela está lá. Orando, como tem irmãos também. Intimidade com o Espírito Santo. Nós temos que ter intimidade com Deus. Intimidade com o Espírito Santo. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, irmão, as portas, no bom sentido, ela é aberta. Jesus falou assim, até agora vocês não me pediram nada. Jesus estava orando, os apóstolos dormindo. Observe, ele orando e os apóstolos dormindo. Ele está falando para quem? Para os apóstolos. Até agora vós não me pedistes nada, mas tudo que pedirdes em meu nome, crendo, vos será concedido. Ele falou para os apóstolos. Apóstolo quer dizer o quê? Mensageiro. Você é um mensageiro. Você é uma mensageira. Aleluia, glória a Deus. Amém? Agora, entenda uma coisa, irmão. Eu não posso levar esse texto para o literal, 100%. O que eu quero dizer com isso? Eu quero todas as BMW do mundo. Deus não vai me dar. Deus não vai me dar. Tudo que você pedir tem que estar primeiro na vontade de Deus. Porque Deus quer o melhor para mim e para você. Então quando você pede, Deus vai examinar o que você pede. E dependendo do que você está pedindo, Ele pode dar como não dá. É que nem Tiago 4:3, né? Isso. Pede e não recebe porque pede mal para os seus próprios deleites. Então os irmãos, saber pedir. Peça a Deus. Não é vergonha não.
Ô Senhor, eu não sei pedir, eu não sei orar como se deve, e ninguém aqui é expert em oração, mas o Espírito Santo, ele nos guia e nos ensina. Vamos lá. Eu tinha uma dificuldade de orar. Tinha difícil orar, não tinha palavra, faltava palavra. Eu comecei a falar, Deus, me ensina a orar, Deus, me ensina a orar. Às vezes eu vou para um monte, eu fico uns 40 minutos sem repetir uma palavra. Deus está dando os nomes para a gente orar, quem está orando para os outros. Quem está orando pela gente também tem que orar pelo próximo, né? Amém. E vou orando pela família, e vou orando pelos meus amigos, que eu tenho muitos amigos que é perdido no mundo das drogas, no mundo da bebida. E eu estava conversando com um hoje, aí ele falou, mas ele tem que parar de beber. Eu falei, ó, cara, na Bíblia não manda você parar de beber, mas eu parei por amor de Deus. Eu larguei tudo por amor a Deus, mas a Bíblia não proíbe, se eu quiser beber, eu bebo, mas eu não bebo, por amor a Deus. Porque a gente, como a gente é salvo, a gente aceitou Jesus, a gente tem que mostrar a diferença. Não adianta eu ir para a igreja, começar a servir a Deus e fazer as coisas que eu fazia antes. Então tem que haver uma mudança. Aí ele falou, mas é difícil. Eu falei, tudo tem que ter como é que faz? Tudo tem que deixar para trás, tem que renunciar. Não adianta você querer mudar de vida e continuar na mesma vida. Tem que ter uma renúncia. Aí eu estava conversando sobre isso também, falando de todo mundo, né? Ele estava nesse assunto. Eu falei, ele falou, tem um lugarzinho para nós? Eu falei, não tem. Ele falou, no céu vai todo mundo. Eu falei, não dá, a Bíblia é bem clara. Só entra no céu pelo Filho. E para servir, então, mas eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Mas para ser chamado filho de Deus, você tem que estar debaixo da unção de Deus, vivendo uma vida que Deus quer que você viva. Senão, meu amigo, é inferno na certa. Estou errado? Aí eu falei para ele, eu até parei, né, que ele começou a não gostar. Eu falei, não, vamos mudar de assunto, porque É saber explicar. aí eu falei, vamos mudar de assunto e caminhar embora. Saber explicar a diferença entre uma criatura e um filho de Deus. Há uma diferença, é só você usar uma adoção. Quando você vai adotar uma criança, aquela criança está na tutela do Estado. Ela pertence ao Estado. Quando você entra com documentação, quando você tem a palavra final do juiz, quando o juiz bate o martelo, aquele filho sai do Estado e passa a ser seu filho legítimo. Então tudo que você tiver, ele irá herdar. Apesar de Deus ter criado todos os homens, todas as mulheres, ele estabeleceu normas e regras. Quem viver na norma de Deus pode se considerar filho de Deus. Quem viver fora das regras de Deus não tem os mesmos direitos de um filho legítimo. É assim que funciona. Essa chama-se a necessidade da salvação de uma alma. Por que eu preciso? Porque nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então nós vamos morrer. Alguém nos criou. Então é só isso, irmão. Livro de Gálatas, capítulo 4. É só vocês lerem, prestar bastante atenção. João 1 também vai dizer, né? João 11, que o Senhor fala assim, veio para o seu, João dizendo, né? Veio para o seu, mas os seus não receberam. Mas todos, quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Então aí, salvação é outra coisa, irmãos. Não toque em salvação de ninguém. Não, salvação eu aprendi. É outra coisa. Salvação é salvação. Salvação, né? Mas essa salvação só vai ter direito quem estiver adotado. Quem for adotado por Deus vai ter direito à salvação. Amém? Foi até aqui que Deus colocou no meu coração. Palmas para você.